QGIS, importando dados pontuais em formato texto. Neste vídeo, nós iremos trabalhar com dados em formato texto que têm coordenadas. São dados pontuais, ou seja, de ponto, com coordenadas x e y, ou longitude e latitude. Ok? Então, para isso, nós vamos começar aqui entrando no site SpecesLink, SPLink, tá? Aqui abrir o formulário de busca e vamos fazer uma busca aqui para todo o estado. Paraná, e vamos olhar aqui, escolher aqui, ó, espécies em lista vermelha do MMA, tá? E buscar. Então, uma lista básica, simples, e estou usando isso aqui como exemplo do tipo de dado que a gente pode chegar. Ele vai carregar aqui todas as espécies encontradas, aqui à direita, e à esquerda ele vai mostrar os herbários onde esses dados se encontram, tá? Assim que ele terminar a busca, a gente pode vir aqui em Download e fazer o download dos dados completos. Ele demora um pouquinho para preparar esses dados e vai mostrar aqui uma lista, mas a gente não pode esquecer. Nós vamos informar aqui um e-mail válido e precisamos concordar, ler e concordar com as condições de uso. E não esquecer, esses dados precisam ser citados. Então, em cada um desses casos aqui, ele diz como citar. Então, se você for usar os registros, você tem que citar a fonte deles, tá? De acordo com o que é pedido aqui em cada um dos dados. Concordei, certo? Escolho aqui o formato, XLS, e clico. Ele vai criar um link e mandar para o meu e-mail, certo? E aí eu recebo no meu e-mail e vou fazer o download dos dados. Fiz o download dos dados aqui na pasta TMP do nosso projeto do Paraná e vou descompactar esses dados. Aqui, ele criou um arquivo TXT. Antes de começar a trabalhar com os dados, vamos abrir esse arquivo TXT aqui numa planilha de texto. Eu vou abrir no Calc, mas isso pode ser feito também no Excel, tá? Aqui no Calc é só arrastar para cá, ele pergunta qual que é o formato de dados. Eu posso até abrir primeiro num editor de texto, antes de abrir no Calc, para verificar aqui o seguinte, ó, a primeira linha ele tem os títulos das colunas e entre os títulos das colunas tem um separador. No caso aqui, ó, não é espaço, é um tab, é tabulação. Ok. Tendo essa informação, eu venho, arrasto aqui. Aqui eu vou escolher separado por tabulação. Ok. E agora eu preciso procurar nesses dados aqui onde que tem as coordenadas. Vamos diminuir um pouquinho o tamanho das colunas. Eu não preciso ver informações até achar dados de coordenadas. Não. Dá para eu fazer até assim, ó. Seleciono tudo. Deixo um tamanho relativamente pequeno. Depois eu volto procurando. Então, vamos ver. Aqui, ó, longitude, latitude, longitude, latitude. Então, essas informações que eu preciso deixar um pouquinho maior. Tá, então tem aqui, ó, longitude, latitude, longitude do município, latitude do município. O que aconteceu aqui? Para algumas coletas, eles têm a coordenada exata da coleta. Então, ele coloca aqui a coordenada. No caso aqui, está em graus decimais, tá? Como que eu sei que isso aqui é grau decimal? Porque eu tenho um valor relativamente pequeno. Se fosse graus em metros, o valor aqui seria na unidade de milhares de metros, ou pelo menos milhares, dezenas de milhares de metros. Agora, aqui eu tenho valores que estão entre para a coordenada de longitude, é a coordenada x, eu tenho valores entre menos 180 e 180. Para latitude, que é a coordenada y, eu tenho valores entre menos 90 e 90.
No caso do Brasil, eu vou ter valores aqui, os valores de longitude só negativo. E os valores de latitude eu posso ter valores alguns valores positivos se tiver no extremo norte, mas só. Mas, então eu tenho 4 colunas aqui com as coordenadas. Eu precisaria arrumar isso. Eu vou arrumar usando uma fórmula. Então vamos inserir aqui 2 colunas vazias. Chamar a primeira coluna de x, a segunda de y. E vamos usar aqui uma fórmula C. Tá? Aqui, quando não tem coordenada, é 0. Certo? A gente olhar em qualquer lugar para baixo aqui, ó. Em alguns, ó, não tem é 0, quando tem alguma informação. Ou aqui, ó, aqui está vazio. Tinha um erro de tabulação, mas nós vamos trabalhar com os dados que vamos começar aqui. Então, o que eu vou usar aqui? Vamos usar a função C. Este valor aqui for igual a 0, ponto e vírgula, mostre esse. Então, se a latitude for igual a 0, mostra a latitude do município. Ponto e vírgula. Se ela não for igual a 0, mostra a própria. Ok. Certo? Para y, a mesma coisa. Eu posso simplesmente copiar a fórmula para cá. Ó, tá a mesma fórmula. Certo? E aí eu posso copiar todas essas fórmulas até o final lá. Então tem todas as fórmulas aqui. Tô lembrando que eu não posso deixá-la como texto, como fórmula. Então tem que copiar e editar, colar especial, números. Sim. Ele deu um erro aqui. Ele colocou só o que onde é inteiro. Vamos de novo. O início. Selecionar tudo, copiar, editar, colar especial. Texto, número, data, para não colar fórmula, ok. Sim, pronto, ó. Agora virou tudo texto. Agora eu volto aqui, arquivo, salvar como, formato CSV. Vamos salvar isso daqui dentro de BDG, projeto PR, TMP, PSLink, PSLink.all. Ponto CSV. Vou dar um salvar e posso fechar. Certo? Ele está aqui. Se eu abrir isso aqui com o editor de texto agora, continua o tab lá separando. Agora vamos lá para o QGIS. Aqui no QGIS eu vou criar um projeto novo, vazio. Vamos vir aqui, camada, adicionar camada, texto delimitado. Certo? Vamos clicar aqui nos 3 pontinhos na janela nome de arquivo. Navegar até a pasta projeto PR, espécies link, o CSV, que é o que a gente editou. Vamos abrir. Qual que é o separador? É tab. Separador é tab, ok. Qual que é o campo X? É X. Qual que é o campo Y? É Y. Lembram que a fórmula nossa, a gente usou esses campos X e Y? E vamos. EPSG, isso aqui é importante. Ele não está informando qual que é o EPSG. Mas como os nossos dados estão em dados geográficos, eu aconselho aqui usar o EPSG 4326. Por quê?
Muitos GPS, ou a maioria, eles vêm configurados no padrão WGS84 e ninguém muda, usam deles. Então, dá para usar o WGS84. Ah, se ele foi coletada no 4674, que é o Sirgas 2000. A diferença é submétrica, então não vai dar muita diferença. Só vai dar erro aqui, ou maior diferença, se esses dados foram coletados usando, por exemplo, o SAD69 ou algum anterior. Aí pode dar um erro maior, mas aí algumas dezenas de metros de erro, que dependendo da escala de trabalho não vai ser muito, pode não ser muito importante. Coletei tudo, agora eu vou clicar em adicionar, em close. Então os dados vieram para cá, tá? Tem tudo? Será que está tudo certinho? Como é que eu vou saber se está tudo ok aqui? Simplesmente volto lá na minha, no meu projeto. Aqui no meu projeto eu tenho aqui um limite dos municípios do estado, tá? Ou limite da unidade da federação, mas vamos pegar dos municípios. É o SHP, vamos arrastar para cá. Aproximar para a camada. Pronto. Tá? Ah, mas tem pontos que estão fora? Tem. Ó, tem muitos pontos que estão fora. Isso aqui é erro de localização, alguma coisa assim. Agora, esses que estão aqui dentro estão ok. Então, o que a gente pode fazer? Apagar aqueles outros, porque aqueles outros não tem como a gente trabalhar. E esses aqui já dá alguma informação para a gente. Certo? E dá para a gente trabalhar com esses dados. Eu vou verificar uma coisa aqui. Essa PR Municípios 2019, ele está com EPSG 4674. E esse aqui está, a gente informou com 4326. Certo? Então, a gente podemos pegar esse primeiro aqui e vamos salvar feições como, salvar como shapefile, tá? Nome do arquivo, vamos lá na pasta tmp, espécies link, e vamos chamar aqui de PR lista vermelha Ministério do Meio Ambiente. Salvar. 4326? Não. É o 4674. Para ficar no mesmo da outra camada aqui. Vou dar OK. E esse link all aqui eu posso remover daqui. Certo? Então agora ambos estão na mesma camada. E aí vamos mudar o projeto aqui na 4674 também. Siglas 2000, coordenadas geográficas. Ok. Então ambos estão no mesmo sistema de referência. Aí a gente pode agora trabalhar com esses dados. Por exemplo, nós podemos vir aqui em setor, investigar. Aqui, ó, unir atributos pela posição, gerenciar dados, unir atributos pela posição. Ou, vamos vir aqui em processar, caixa de ferramentas, unir atributos pela localização, sumário. O que eu quero saber aqui? Quantas espécies tem em cada município? Então, minha camada de entrada vai ser o município e eu vou unir aqui a lista vermelha. Eu quero saber tudo que intersecta, contém, sobreposição e dentro. Poderia marcar tudo aqui, não tem problema. Sumarizar. Que campo que eu quero sumarizar? Eu posso escolher aqui um campo. Tanto faz. O campo que eu queira. Aqui, poderia deixar todos. Eu posso, vamos cancelar aqui um pouquinho. Podemos abrir antes aqui, abrir tabela de atributos e ver um campo desses aqui que possa ser interessante, tá? Para a gente usar. Pode ser qualquer campo.
não importa, desde que seja um que tenha informação em todos eles. Ó, esse aqui, que é o nome científico da espécie, tem em todos. Tá? Então aí ele vai verificar essa espécie aqui quantos tem. Ou eu poderia vir e verificar aqui, ó. O valor de x também tem todos. Certo? Então o ideal é escolher um campo, ou aquele campo que eu queiro o sumário deles. Tá? O campo nome científico é um campo interessante para isso. Tem campo que não tem informação todos, então não serve para mim. Ó, campo, espécie preservada ou não. Então depende do que eu quero consultar. Então, se eu quero saber quantas espécies tem em cada município, eu uso esse daqui, ó, Scientific. Certo? Então vamos fechar e vamos voltar para cá. E atributos pela localização. PR lista vermelha, não. Municípios, PR lista vermelha, posso marcar todos aqui. Certo? Elemento selecionado. Qual elemento mesmo? Scientific. Nome científico. Opção de sumário. Eu quero saber contagem. Quantos? Ele vai contar para mim e vai me dizer, olha, dentro desse município eu tenho tantos nomes diferentes. Certo? Vai contar para mim quantos. Aí eu vou dar um OK aqui. Posso deixar como camada temporária, depois eu salvo o resultado, ou posso já salvar. Mas vamos deixar como temporária. E vou dar executar. Ele vai demorar um pouquinho e vai contar para mim, considerando cada um daqueles nomes científicos que a gente tinha lá e vai fazer um cálculo. Então, a gente pegou os dados, baixou, colocou eles aqui, agora estamos cruzando as informações, os dados pontuais que nós calculamos com a lista. Demora um pouquinho aqui. Muito bem, ele terminou a união. Eu vou fechar aqui e vamos olhar essa camada unida. Se eu abrir a tabela de atributos, eu vou ver que ele criou um novo campo aqui. Certo? Um novo campo com somatória. Esse novo campo, para alguns municípios, ó, Ponta Grossa, ele tem 511. E para 5, 3 e para alguns nenhum. Tá? Então nós podemos agora pegar essa camada e visualizá-la. Simbologia, graduado, considerando o campo contagem científico, gradiente de cores. Vamos usar o espectral invertido. Classificar. Desvio padrão não, eu quero quebra natural. Aplicar. Olha só o que ele fez. Mas eu não estou conseguindo ver aqui o limite dos municípios. Não tem problema, eu posso voltar aqui, adiciono de novo uma camada aqui. Posso até deixar essa nova camada preenchimento em pincel. Tá? Aí para ter todas as áreas. Então o que eu tenho aqui? Onde eu tenho de 0 a 24, na verdade ele vai ser de 1 a 24, porque ele não conta o zero. Todas essas áreas vazias aqui vai ser zero. Então, onde tem de 1 a 24, vamos até voltar aqui. Valor, a partir do valor 1. Isso, ó, de 1 a 24 está em azul. Tem de 1 a 24 espécies ameaçadas. Onde tem mais espécies está em vermelho. Tem 302 a 511. Em laranja, de 157 a 302. Em amarelo, de 75 a 157. Tá? Então, o que nós fizemos aqui? Nós pegamos dados numéricos que tinham coordenadas
organizamos esses dados para poder importar no QGIS, importamos e cruzamos com uma tabela. E aí, isso daí mostrou para a gente um resultado considerando um campo específico. Nós poderíamos ter usado outros campos. No caso aqui, eu usei o nome científico da espécie. Então, para saber quantas espécies diferentes, não é quantos espécimes, tá? Ele contou quantas espécies ameaçadas tem em cada um desses municípios, segundo a lista do Ministério do Meio Ambiente. Ok? Muito bem. Então, por esse vídeo é só. Bom trabalho no QGIS para vocês e ficamos por aqui.